E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno da Rodrigo Automóveis em Pirassununga e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte galera, hoje sim eu vim mostrar uma verdadeira raridade para vocês. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre mostro carros que não se veem mais todo dia. Às vezes um carro com 10 ou 15 anos de uso, mas com baixa quilometragem e um estado muito bom de conservação. Mas isso daqui é diferente. Isso daqui você não vê todo dia. Você não vê dia nenhum, é simplesmente um carro que sumiu em bom estado. Esse é um BMW da geração E36, a terceira geração do BMW Série 3 do ano 1993. Sendo ainda mais preciso, a versão desse carro é o 318i. Essa é a versão mais simples do BMW E36 americano, por isso que ele tem calotas. Alguém aí já viu um BMW de calota? E o mais importante, que para mim é a cereja do bolo. Esse é um Série 3, alguém já reparou? Com câmbio manual. Esse aqui é o lendário câmbio ZF5. Essa aqui é original, não é swap. Ela é de fábrica com câmbio manual. Uma raridade aqui no Brasil, a maioria era automática. E esse carro tá um absurdo de zero. Vocês já viram alguém mandar plastificar o tapete do carro para não encardir? Ou plastificar o descansa-pé, o acelerador ou o carpete do carro para não encardir? Falo mais, alguém já viu um carro 93 com volante nesse estado? Ou então, a manopla do câmbio? Quando a gente vê um carro mais antigo assim, tão conservado, a primeira pergunta de todo mundo é qual quilometragem que tem? Essa daqui, ela tem exatamente 100.712 milhas. Isso convertendo para quilometragem, porque esse carro é americano, é 162 mil quilômetros exatos. Aqui a história para esse carro chegar na loja foi a seguinte. Essa semana, vocês assistiram na segunda-feira no meu canal o vídeo do Uno 4 portas 2007, que é um carro que estava muito conservado. O Gabriel, que hoje virou cliente da loja e amigo também, uma pessoa que eu ainda não conhecia, viu o vídeo do Uno e saiu de Limeira aqui para buscar. A gente postou o vídeo 6 horas da tarde, no outro dia às 8 da manhã ele estava junto com a gente abrindo a loja para levar o Uno. O Gabriel tem mais ou menos a minha idade, ele adora carro antigo, tem alguns. Ele falou que tinha um carro um pouco diferente, mais antigo, que estava vendendo. Um BMW da geração E36. Eu falei, traz na hora, o carro é novo? Pode trazer, eu vendo pra você. E eu tô fazendo esse vídeo numa alegria, porque essa aqui é a minha segunda geração favorita de BMW, a E36. É um dos meus carros favoritos, e sinceramente oferecer isso aqui na loja é um sonho que eu acabei de realizar. Não tem nem ter o carro, só de estar aqui filmando. Bom, pessoal, falando um pouco mais sobre esse carro, né? Vocês já viram a quilometragem, já mostrei algumas coisas do estado do carro. No decorrer do vídeo vou mostrando mais, como por exemplo os 4 pneus novos da Michelin, que o Gabriel, que acho que vocês notaram que é chato com o carro, quando eu mostrei o pedal do acelerador plastificado, ele colocou assim que comprou o carro, né? São novos. Esse veículo, as primeiras unidades são 1992, que é quando as importações foram abertas no nosso país. Essa daqui é uma 93 e é uma E36 padrão americana, mas isso não significa que ela foi feita nos Estados Unidos. Vou mostrar aqui para vocês o para-brisa do carro, que inclusive é uma das únicas peças que não é original. Você tem acesso a uma parte do chassi desses BMWs olhando pelo para-brisa. Para quem não sabe fazer leitura do chassi, W, que é a primeira letra, significa que esse carro foi produzido na Alemanha. E o B, que é um BMW, né? Esse carro ele foi feito na Alemanha, de lá ele foi exportado para os Estados Unidos, ou seja, ele foi fabricado já no padrão americano lá na Alemanha. E na época, essa concessionária aqui que eu pesquisei e não consegui encontrar onde era, não sei se ainda acredita, que é a BM Point, importou dos Estados Unidos para o Brasil. Eu acredito que esse carro seja do sul do nosso país, porque o Gabriel comprou em Curitiba. E olhando aqui a placa do carro, eu vi que ela começa com I. Os carros emplacados no Rio Grande do Sul começam com I.
A questão é que esse carro é da época da placa amarela. Então ele recebeu essa placa no Rio Grande do Sul em 98, com 5 anos de uso, que foi quando começou a placa cinza. Então, olha como que esse carro andou, né? É um carro mais antigo, eu não sei falar quantos donos tem, deve ter tido vários, né? Deve ter muita história para contar. Mas olha como andou, esse carro viajou mais que eu, ele saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, esteve no Rio Grande do Sul, em Curitiba, e veio parar agora na Rodrigo Automóveis, aqui em Pirassununga, para mim fazer esse vídeo para vocês. Aproveitando o gancho que a gente está aqui na traseira do carro, alguns detalhes que eu tenho que mostrar para vocês. Para o padrão americano, esse carro vem com a lanterna de 3 cores, né, com a seta âmbar, e a lanterna, obviamente, é original. Observem o símbolo da BMW, isso dos dois lados. Dá para saber que esse carro é uma raridade só por conta disso daqui. O escapamento preto, essa aqui é a ponteira original dela, e esse carro ele vem exatamente nessa configuração. As americanas, as 318i americanas, existe até 316, tá? 1.6, mas se eu não me engano não tem no Brasil. Elas têm sempre os para-choques e os spoilers cinza. E uma coisa também do carro americano é que, diferente das que eram vendidas na Alemanha mesmo, a maioria das que vêm para o Brasil são as alemãs. Eles têm alguns padrões diferentes de cores. Por exemplo, lá existe esse carro monocromático, azul com interna azul, verde com interna verde. Esse aqui tem uma das configurações mais charmosas de E36, que é o preto. A cor, se eu não me engano, o nome é Diamond Schwartz, ou é Cosmo Schwartz, eu não sei diferenciar. A BMW tem 2 pretos, e eu não encontrei exatamente onde que fica a etiqueta que mostra isso do carro, por mais que todas estejam aqui. Então olha que legal, interior bege no carro preto, muito bonito. E chegando aqui na dianteira, mais algumas coisas que classificam o modelo americano. A calota é porque ela é de entrada, não tem nada a ver com de onde o carro vem. Mas na dianteira, e que frente maravilhosa, né? Na dianteira você encontra os faróis feitos nos Estados Unidos em plástico. As europeias, elas são de vidro. E olhem o padrão de iluminação. O farol máscara negra de dupla parábola e com luz de posição, que é algo que exige o padrão americano, né? Aqui a gente chama isso de seta conjugada. O que você achou? Tem que achar, né? Tava guardado como o quê? Um cobertor? Você viu que o dono plastificou o carpete, plastificou o tapete para preservar o carro? Esse guardou com carinho. É. Não? É zero. É zero. A cor preta desse jeito? Turma, esse aqui é o Vanderlei mecânico que eu falo nos vídeos. Faz as revisões aqui da loja. Abre o joguinho de ferramenta aqui no... Já vamos aproveitar e mostrar no vídeo. Isso aqui nunca colocaram a mão. Olha só, Bruno. E o capricho do carro, né? Em 93 a gente andava de gol quadrado e o americano andava nisso aqui. Sem detalhe, sem detalhe. Faltando uma fenda. Não sei se tá tudo aí, não olhei ainda. Carro desse aí, irmão. Menos? Sabe quanto? 69. Pra tirar uma onda? 69? Vai decorrendo isso aqui. Vai. Galera, vocês viram que impressionou o olho do mecânico. Ele veio buscar a Triton para fazer uma revisão e trouxe o Duster. O Célio tá lá mexendo, fez a troca da correia dentada. Bom, voltando pro BMW e pra dianteira. Essa dianteira é icônica e é lendária. E traz já elementos que a BMW sempre ofereceu e que estão aí até hoje, como a grade de duplo rim. Inclusive, eu tenho uma série 3 2020 aqui na loja e deixem aí nos comentários. Vale a pena fazer um vídeo das duas mostrando tudo que mudou em 30 anos? Porque, assim, muitas coisas são parecidas. Por exemplo, dá só uma palhinha para vocês. A dianteira é super curta nessa daqui e nessa aqui também. E a coluna C, vamos fazer um corte no vídeo? Fala sério, se não é parecido.
A BMW, ela é uma montadora muito tradicional e que desde essa época aqui mantém a sua origem. Bom, continuando com o carro, o porta-malas vocês já viram, né? Junto com o Vanderlei, inclusive, as ferramentas. Aqui no interior é onde a gente mais vai ter coisas impressionantes, porque a gente está falando de um carro 1993. Nessa época, Gol GL e Escort GL eram um luxo no Brasil. Olhem esse carro sendo o mais simples da linha para 1993. Em primeiro lugar, temos teto solar. E ele não é um teto normal. Ele é de lata. Ele não é de vidro, ele é de lata. Olha que interessante. Destaque para o cockpit, que ele é todo apontado para o motorista. Então, do lado de lá, a gente mal enxerga os botões, que são todos virados para o motorista. Desde essa época esse carro já tinha muita segurança, como por exemplo a suspensão multilink, né, do tipo independente atrás, e airbag para o motorista. Por isso até que o símbolo do volante ele é estampado, né, ele não é colorido. Isso aqui, os primeiros airbags saíam assim porque não existia uma tecnologia para que o símbolo não voasse na sua cara. Que diferente, né? Bom, vou deixar ela ligada enquanto isso, porque temos mais coisas para mostrar aqui. É icônico essa saída de ar, o ar-condicionado gela pra caramba. E olhem só, um carro de entrada com ar-condicionado de dupla zona. Ele não é digital, ele é manual, mas ele tem dupla zona, porque você altera a temperatura de um lado e do outro. Aqui embaixo, olha que legal, computador de bordo, galera. O carro já tinha computador de bordo nessa época. O painel é icônico, com essa iluminação com o fundo laranja, âmbar na verdade, uma cor clássica da BMW. E ele tem um econômetro, uma espécie de consumo instantâneo. Tá até um pouco descascado, porque conforme você vai andando, isso é tipo um reloginho que vai girando. Marcador de temperatura e sempre o detalhe, né? Apenas gasolina sem chumbo, que era uma coisa nova na época e que era pedida. A direção é hidráulica, já mostrei para vocês que o volante ele é muito conservado, o aro está muito novo, ó, de mais perto. E a direção é leve, olha que bacana, as chaves de seta como são. Tudo funciona maravilhosamente bem. Os comandos do vidro elétrico, eles ficam aqui. E também o pisca-alerta. Esse é um carro que nessa época todo mundo fumava. Essa aqui não tem cheiro nenhum de ter dono fumante, mas olha o tanto de cinzeiro que tem. Você tem esse no console central, esse no forro de porta, né? Dá pra pôr moeda também, sei lá. E lá atrás, olha, meu, é muito. E o forro de porta tá zero. Quem gosta de carro antigo tá sempre acostumado a ver o forro todo saindo, todo fudido. Ainda mais da linha Volkswagen, esse aqui tá zero. E a gente tem até retrovisor elétrico. Esse aqui é o comando. E olhem o barulho que faz. É assim mesmo, não tá com problema, nada. E como ela é americana, ela tem o espelho com o aviso. Está igual o Astra, mas o Astra acho que é porque eles trouxeram o espelho que tinha. O Astra não era americano, mas ele tinha esse aviso aqui avisando que tem zoom. Então os objetos que aparecem nesse espelho, eles estão mais perto do que aparentam, né? Ele é convexo, algo assim. Saída de ar-condicionado do passageiro fica aqui, não existe airbag para o passageiro. E esse botãozinho aqui em cima é onde a gente abre o porta-luvas e temos acesso a mais coisas legais que eu separei para mostrar para você, como por exemplo o manual. Se hoje em dia você vê um folheto mandando baixar um aplicativo, olha como era nessa época. O mesmo padrão de couro do carro, né, você tem no manual. E olha o tanto de coisa que vinha. Manual do proprietário, manual da garantia da linha 93, manual que mostra os acessórios, um catálogo de acessórios originais para o carro. Aqui o código do rádio e um manual para aprender a usar. E essa aqui é toda a papelada do carro. Ele tem nota fiscal,
Ele tem nota, documentação de importação, você tem acesso acho que até o navio que o carro veio. E aqui as últimas revisões que o Gabriel fez, que foi bastante coisa, mas a gente fala lá no cofre. Trocou radiador, trocou várias coisas. E detalhe, nem comentei, iluminação no porta-luvas, na versão de entrada, veludo lá dentro. Super interessante. O sistema de som, ele tem tweeters na porta e lá embaixo, uma posição horrível, ficam os alto-falantes, não sei se de 5 ou 6 polegadas, acredito que de 5. E mostrando a chave desse carro para vocês. Olha a cigarra pitando. Ainda é a original. A reserva eu preciso perguntar para o Gabriel se está na casa dele, porque aqui no manual não está, mas geralmente quem anda com o manual no carro, e é o caso desse carro, guarda a chave em casa. Só que uma chavinha simples dessa, se não tiver também, eu mando fazer para o comprador, porque é baratinho. Eu realmente não perguntei para ele. Uma coisa engraçada é que os carros eles aumentaram muito de tamanho. Isso aqui que era o maior da época, hoje é minúsculo e menor do que qualquer sedã compacto, mas o espaço atrás é razoável. Vamos mostrar para vocês. Começando pelo banco, que tem cinto de 2 pontos para quem vai no meio e 3 pontos na extremidade e não possui nenhum encosto para a cabeça. Se eu não me engano, isso aqui muda lá na frente. As mais novas, essa geração ficou até 98. Essa é uma das primeiras. Se eu não me engano, isso aqui muda. Mas o espaço aqui é agradável. O banco do motorista, para facilitar a minha filmagem, está todo para trás. E mesmo assim, eu que tenho 1,70, fico confortável. Agora, esse daqui, o do passageiro, ele está regulado para mim. E galera, é exatamente igual à situação do modelo atual. É idêntico o espaço da mais nova. E olhem o acabamento aqui atrás, né? A porta com os melhores materiais possíveis, idêntico é lá na dianteira. Aqui na coluna C, a iluminação, a BMW nessa época trazia aí. Ali acredito que o alarme do carro. Os alto-falantes atrás ficam aqui. E a visão desse painel é simplesmente icônica. Esse painel é maravilhoso. Olha, mais uma vez, todo direcional ao motorista, com esse centro preto e trazendo os detalhes. Quer dizer, o resto, né? Os detalhes são preto, o resto na cor bege do interior. Bom, nem tudo nesse carro é original. E até explicando para vocês um pouco sobre o estado que se encontra essa BMW aqui, vocês podem ver que o forro de teto foi trocado, né? E vamos falar, esse carro ele é original ou ele é um carro restaurado? O que eu falo para vocês? Galera, esse aqui é um carro que ele passou por uma pequena revitalização. É um carro que tem 160 mil quilômetros, é um carro de 1993, são 32 anos de idade. Então ele passou por alguns retoques de pintura. Ele tem partes originais, por exemplo, várias. Grande parte da pintura é de fábrica. Olhem os emblemas na posição correta. Aqui o emblema de onde fica, quer dizer, o emblema da concessionária. Mas outras peças que é comum pintar, já pintou, né? Vocês podem ter certeza. Foi pintado o capô, foi pintado o para-lama. Algumas coisas esse carro passou por uma revitalização. O couro, ao meu olhar, se foi feito por um tapeceiro excepcional, porque parece original. Mas o forro de teto eu vi que foi trocado, né? De BMW, ainda mais essas com teto solar, o que entra muita água, com umidade, né? Não entra água, entra um pouco de umidade, igual entra em qualquer carro atual, mas ao longo de 30 anos o forro desce, né? Foi trocado. Então é um carro que foi usado, eu acredito que ele chegou a muito mais de 100 mil quilômetros, 120, 130, todo original. E no momento que isso aqui passou a ser um item colecionável, a pessoa dona na época foi lá e fez algum serviço para deixar o carro mais bonito, né? Então sim, a gente pode falar que é um carro original, que tem alguns reparos, algumas pequenas coisas que foram feitas, porque são mais de 30 anos, né? Essa aqui é o estado aí que eu julgo estar o carro. Bruno, se eu comprar, tem alguma coisa para fazer? Galera, não tem nada. O Gabriel colocou 4 pneus novos da Michelin, como eu mostrei, um pneu caro, 205, 60, 15, fora de medida, super largo para uma roda 15, mas coisa de época. E aqui, vocês vão ver que muita coisa foi feita. Olha que legal, amortecedor de capô.
E esse é o cofre dessa BMW. Ela acabou de passar por uma manutenção preventiva, então não precisa trocar nenhum filtro, não precisa trocar nenhum fluido, e até mesmo o esguicho do limpador de para-brisa, ele tem líquido correto. Ele fica tapado aqui, mas deu um pinguinho, o Gabriel trocou o radiador, colocou novo, não fez recuperação, e já aproveitou também para fazer a limpeza total e a troca completa do fluido de arrefecimento do carro. E olhem a cara desse cofre, pessoal. Que absurdo. Todas as etiquetas. Aqui na torre de suspensão. Você não encontra marca em parafuso no carro 1993. E esse motor, isso aqui não é marca de vazamento não, ele vinha com uma espécie de verniz de proteção que com o tempo ele amarela e vai ficando assim, né, mostrando a originalidade. E que motor que é esse, né? Olha, é um carro injetado, né? A injeção é Bosch aqui, parte da admissão. E que motor que é esse? Esse aqui é o motor M42 B18. É um motor 4 cilindros de 16 válvulas, 1.8 com 116 cavalos de potência e admissão variável. Essa aqui não é 6 cilindros, seria muito, né? Ser manual e 6 cilindros. Um carro manual 6 cilindros vale mais de 120 mil reais. Se for 2 portas, passa até nesse estado aqui dos 160 hoje, né? Nesse mercado de colecionável. Essa aqui é a versão de entrada. Então tem esse motor menor, mas que é um absurdo de durável. Isso aqui é indestrutível e assim, como que eu defino isso para vocês? Nos anos 90, a Brabham, a equipe de Fórmula 1, utilizou esse bloco no carro da Fórmula 1. Eles turbinaram, eles colocaram 1.500 cavalos nesse bloco aqui. Então você me fala, é durável ou não é? O polo positivo da bateria fica aqui, né? Porque ela vai lá atrás, se quiser fazer um jump start no carro. E olhem os mínimos detalhes, né? Os parafusos, a manta, o forro do capô, né? Aqui vai o filtro de ar e aprendam a conferir a originalidade de um carro, né? Ó, isso aqui vai arrebitado. Você não encontra massa, você não encontra solda nesse suporte. Olhem aqui a calafetação, isso aqui é original. Observem o padrão do carro. Caixa de fusíveis, ó. Mais selos, mais etiquetas e tudo absurdamente limpo, tudo absurdamente bem cuidado. Fora do normal, fora do normal. Até eu fiquei de mostrar um detalhe, quase escapou no vídeo. Aqui eu tinha mostrado, mas olha que legal. A logo BMW no tapete. E é idêntica à logo do volante, que ela tem esses frisos onde seria azul, né? Já que ela não tem cor. Mas esse tapete não é original. É uma reprodução feita pela Beamer South, que fica lá no sul. É uma turma que produz e importa peças para BMW 46. Olha o banco, galera. Ele tem regulagem de altura. Olha onde fica. Até regulagem do trilho tem um acabamento diferente de um carro convencional, né? E até eu lembrei de falar desse tapete para falar da Beamer South, porque muita gente vai me perguntar, Bruno, como que é conseguir peça para um carro desse? É muito fácil. Você talvez não encontre nada na sua cidade, mas você vai abrir a internet e vai ter absolutamente tudo: faróis, lanternas, para-choques, rodas de liga, tudo que você pensar, peças de manutenção, tudo. Por quê? Isso aqui é um carro que vendeu demais na época, acreditem se quiser, e que ele é colecionável já há mais de 15 anos e no mundo inteiro esse carro é colecionável. Então, e a BMW considera o Série 3 um veículo BMW Classic. Então, o que eles fazem? Muitas peças a BMW ainda produz. Eles dão realmente valor à história da marca e nos carros antigos. Então, dá para ter um carro desse numa boa. Você só talvez tenha que fazer uma opção um pouco mais simples de seguro. E, bom, vamos para os valores. E eu falei que esse carro vendeu muito na época. Quando esse carro chegou e as concessionárias eles expunham eles nos shoppings, mais ou menos no começo já do plano real, o dólar era 1 para 1, né? R$1 e $1 valia a mesma coisa.
Então esse carro custava na época 35, 36 mil reais, já no plano real, né? Isso era o preço de um Ômega, isso era o preço de um Santana. Você entrava dentro de um Santana e depois disso aqui, você queria pôr fogo no Santana. Então vendeu muito, tem muito desses carros. Nos anos 90, aqui em Pirassununga, já tinha umas 5. Inclusive tem uma aqui em Pirassununga com 30 mil quilômetros, mas a pessoa não vende. Tem uma aqui Coupé 2 portas 328, motor 2.8, 6 cilindros, mas eu acho que a pessoa não vende. Tem algumas judiadas. Essa aqui é muito nova e provavelmente a única com câmbio manual da cidade. Só para fechar antes do preço, esse carro ele está vitrificado e olhem o nível da pintura. Vamos para outro lado? É muito bonito. Muito bonito. Por fim, a pedida é de 69 mil reais. Para quem quer um carro legal para tirar uma onda, um carro colecionável, um brinquedo para sair de final de semana, estão pedindo aí em Paraty, em Gol, né, em Escort 40, 50. Eu acho um BMW, que é um carro super usável. Eu andei nela, é um carro super gostoso de andar até hoje, um carro atual. Acho uma pechincha. Sinceramente, eu duvido que isso aqui fique semanas na loja. Acho que vai ser vendida super rápido pela qualidade que o carro tem. Então eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem a sua curtida. Isso apoia muito o trabalho que eu faço na internet. E o carro merece também. E se inscrevendo no canal, o YouTube te avisa dos meus próximos vídeos, principalmente do comparativo da 93 com a 2020. Bom, eu aguardo vocês para entrar em contato para comprar esse carro. Descrição do vídeo, meu telefone e o endereço da loja que fica em Pirassununga.